Milionário humilha cruelmente a motorista do ônibus, mas sua reação deixa todos chocados. O sol mal havia nascido, quando Iracema Alves dos Santos ligou o motor do ônibus número 42 da aviação Estrela do Vale. O ronco suave do motor era como música para seus ouvidos. Uma melodia familiar que a acompanhava há mais de 2 décadas. Aos 45 anos, Iracema conhecia cada curva, cada buraco e cada passageiro das rotas que percorria diariamente na pequena cidade de Vale das Acácias, no interior de Minas Gerais. A aviação Estrela do Vale não era apenas seu local de trabalho, era o legado de sua família. Fundada por sua avó, Dona Zulmira, há mais de meio século, a empresa de ônibus era o coração pulsante da comunidade. Iracema cresceu entre os corredores da garagem, aprendendo desde cedo a importância do serviço que prestavam. Enquanto manobrava o ônibus para fora da garagem, Iracema refletia sobre como as coisas haviam mudado nos últimos anos. A cidade crescera, novas tecnologias surgiam a cada dia, mas a Estrela do Vale permanecia fiel a seus princípios, atender a comunidade com dedicação e carinho. Bom dia, seu Juvenal. Iracema cumprimentou o primeiro passageiro do dia, um senhor de cabelos grisalhos que há anos pegava o mesmo ônibus para ir até sua pequena mercearia no centro da cidade. Bom dia, Iracema. Como sempre pontual, hein? Respondeu o seu Juvenal com um sorriso caloroso. A cada parada, mais passageiros embarcavam. Dona Cleide, a costureira. Tadeu, o jovem estudante de medicina. Marinalva, a faxineira que trabalhava nos bairros mais abastados. Todos tinham sua história, e Iracema conhecia cada uma delas. Ao chegar ao final da linha, no bairro Jardim das Pitangueiras, um dos mais carentes da cidade, Iracema notou um homem de terno observando atentamente o movimento dos passageiros. Algo em seu olhar a deixou inquieta, mas ela afastou a sensação, concentrando-se em sua rotina. Mal sabia Iracema que aquele homem, Augusto Mendonça, era o prenúncio de uma tempestade que estava prestes a abalar os alicerces de tudo o que ela conhecia e amava. Nas semanas seguintes, rumores começaram a circular pela cidade. Conversas em voz baixa nas filas do ônibus, cochichos nas praças e olhares preocupados dos funcionários da aviação Estrela do Vale. Algo estava prestes a mudar, e não parecia ser para melhor. Iracema tentava manter a calma, mas não podia ignorar a sensação de que algo grande estava por vir. Sua intuição foi confirmada numa tarde de quinta-feira, quando foi chamada às pressas para uma reunião na sede da empresa. Ao entrar na sala de reuniões, Iracema encontrou rostos tensos e preocupados. Seu tio Geraldo, atual diretor da empresa, parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vira. Ao seu lado, o homem de terno que Iracema havia notado semanas antes no final da linha. Iracema, sente-se, por favor, disse Geraldo, sua voz trêmula. Este é o senhor Augusto Mendonça. Ele comprou a aviação Estrela do Vale. O choque foi como um soco no estômago. Iracema sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como era possível? A empresa era o legado de sua família, o coração da comunidade. Como podiam vendê-la assim, sem mais nem menos? Augusto Mendonça, com seu sorriso ensaiado e olhos frios como aço, começou a falar sobre modernização, eficiência e lucro, palavras que soavam como blasfêmia aos ouvidos de Iracema. Pretendemos otimizar as rotas, focando nas áreas mais lucrativas da cidade, explicou Mendonça, seu tom frio e calculista. Infelizmente, isso significa que algumas linhas menos rentáveis terão que ser descontinuadas. Iracema sentiu o sangue ferver. As linhas menos rentáveis eram justamente as que atendiam às áreas mais carentes da cidade, onde cada viagem de ônibus fazia a diferença entre ter ou não ter acesso a empregos, escolas e hospitais. O senhor não pode fazer isso. Mendonça a encarou com um misto de surpresa e desdém. Senhorita Santos, entendo seu apego emocional a esta empresa, mas agora as decisões serão tomadas com base em análises de mercado, não em sentimentalismos. Naquele momento, Iracema soube que estava diante do maior desafio de sua vida. Não se tratava apenas de salvar a empresa de sua família,
mas de proteger o tecido social de Vale das Acácias. Ao sair da reunião, com o coração pesado e a mente em turbilhão, Iracema fez uma promessa silenciosa a si mesma e à memória de sua avó. Ela lutaria com unhas e dentes para manter vivo o verdadeiro espírito da aviação Estrela do Vale. Os dias que se seguiram foram um turbilhão para Iracema. As mudanças anunciadas por Augusto Mendonça começaram a ser implementadas com uma velocidade assustadora. Novos uniformes chegaram, ostentando um logo modernizado que pouco lembrava a estrela simples e acolhedora que por décadas simbolizara a empresa. Painéis eletrônicos foram instalados nos pontos de ônibus do centro, anunciando a chegada de uma nova era para o transporte público de Vale das Acácias. Mas para Iracema e muitos de seus colegas, essa nova era tinha um gosto amargo de abandono e frieza. As primeiras rotas a serem cortadas foram justamente aquelas que serviam os bairros mais afastados e carentes da cidade. Bairros como o Jardim das Pitangueiras, onde Dona Zulmira havia iniciado o serviço de ônibus décadas atrás, levando esperança e oportunidade para quem mais precisava. Iracema não podia ficar parada. Nas horas vagas entre uma viagem e outra, ela começou a mobilizar a comunidade. Conversava com os passageiros, explicava a situação, pedia que espalhassem a palavra. Em pouco tempo, um movimento de resistência começou a tomar forma. Numa tarde de sábado, Iracema organizou uma reunião na praça central da cidade. Para sua surpresa e emoção, centenas de pessoas apareceram. Estavam lá seu Juvenal, Dona Cleide, Tadeu, Marinalva e tantos outros rostos familiares que ela via diariamente em suas viagens. Meus amigos, Iracema começou, sua voz tremendo de emoção. A aviação Estrela do Vale sempre foi mais do que uma empresa de ônibus. É parte da nossa história, do nosso dia a dia. Não podemos permitir que seja transformada em algo frio e distante, que abandona quem mais precisa. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Iracema continuou. Precisamos mostrar ao Sr. Mendonça que o valor de um serviço não se mede apenas em reais e centavos, mas no impacto que tem na vida das pessoas. A reunião se estendeu por horas. Ideias foram compartilhadas, estratégias traçadas. Decidiram criar um abaixo-assinado, organizar protestos pacíficos e até mesmo buscar apoio na Câmara de Vereadores. Enquanto a noite caía sobre Vale das Acácias, Iracema sentia uma fagulha de esperança acender-se em seu peito. Ela não estava sozinha nessa luta. A comunidade estava ao seu lado, unida pelo desejo de preservar algo precioso que iam muito além de simples viagens de ônibus. No entanto, a batalha estava apenas começando. Do outro lado da cidade, em seu escritório luxuoso, Augusto Mendonça observava através da janela as luzes da cidade que ele pretendia remodelar à sua imagem. Um sorriso frio brincava em seus lábios enquanto ele planejava seu próximo movimento. O que Iracema e os moradores de Vale das Acácias não sabiam era que Augusto Mendonça tinha muito mais em jogo do que apenas o controle de uma pequena empresa de ônibus. Seus planos eram muito maiores e mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. As semanas seguintes trouxeram uma série de eventos estranhos e perturbadores para a aviação Estrela do Vale. Pneus misteriosa, mente furados, motores que inexplicavelmente falhavam e itinerários que pareciam mudar da noite para o dia sem qualquer aviso prévio. Para Iracema e os motoristas mais antigos, estava claro que essas não eram meras coincidências. É sabotagem, Iracema, sussurrou Cláudio, um dos mecânicos mais experientes da empresa, enquanto examinava mais um pneu furado. Alguém quer nos fazer parecer incompetentes. Iracema assentiu, sentindo um misto de raiva e determinação crescer dentro dela. Ela sabia exatamente quem estava por trás disso, mas provar seria outra história. Enquanto isso, o movimento de resistência ganhava força. O abaixo-assinado já contava com milhares de assinaturas, e os protestos pacíficos em frente à sede da empresa atraíam cada vez mais atenção da mídia local. Iracema se tornou o rosto da luta, aparecendo em entrevistas e debates, sempre defendendo a importância do serviço comunitário prestado pela aviação Estrela do Vale.
Augusto Mendonça, por sua vez, intensificava sua campanha de modernização. Novos ônibus chegaram, equipados com ar-condicionado e Wi-Fi, mas servindo apenas as rotas mais lucrativas. Os bairros periféricos, cada vez mais, ficavam isolados. A tensão atingiu seu ápice numa tarde chuvosa de quinta-feira. Iracema estava conduzindo o ônibus pela rota que ligava o centro ao bairro Jardim das Pitangueiras, uma das poucas linhas periféricas que ainda resistiam. O veículo estava lotado, como sempre, com trabalhadores voltando para casa após um longo dia. Foi quando, no meio de uma curva íngreme, Iracema percebeu que algo estava errado. O freio não respondia como deveria. Com o coração acelerado, ela tentou manter a calma enquanto o ônibus ganhava velocidade na descida. "Segurem-se todos!" gritou, enquanto manobrava habilidosamente o veículo, evitando por pouco uma colisão com um carro que vinha no sentido oposto. Os passageiros, percebendo o perigo, agarravam-se aos bancos e corrimãos. Iracema, com anos de experiência e um profundo conhecimento das ruas da cidade, conseguiu guiar o ônibus desgovernado por quase 1 quilômetro, até encontrar uma rua lateral em aclive, onde finalmente conseguiu parar. Quando tudo terminou, houve um momento de silêncio atordoado, seguido por uma explosão de aplausos e gritos de alívio. Iracema, trêmula mas determinada, verificou se todos estavam bem antes de chamar ajuda. A notícia do incidente se espalhou como fogo. Iracema foi aclamada como heroína, sua habilidade e sangue frio salvando dezenas de vidas. Mais tarde, uma investigação revelaria que os freios haviam sido adulterados, confirmando as suspeitas de sabotagem. O episódio marcou um ponto de virada. A comunidade, já mobilizada, ficou ainda mais unida em torno da causa. A pressão sobre Augusto Mendonça e sua administração aumentou consideravelmente. Mas enquanto Iracema recebia os agradecimentos emocionados dos passageiros e suas famílias, ela não podia deixar de pensar que esta batalha estava longe de terminar. O olhar frio de Augusto Mendonça, observando tudo à distância durante coletiva de imprensa sobre o incidente, dizia claramente que ele não desistiria facilmente. O que Iracema não sabia era que o próximo capítulo desta história traria revelações que mudariam completamente sua percepção do conflito e de seu próprio passado. O incidente com o ônibus desgovernado trouxe uma atenção indesejada para Augusto Mendonça. Enquanto a mídia local exaltava a coragem e habilidade de Iracema, perguntas incômodas começaram a surgir sobre a administração da empresa e as estranhas coincidências que vinham ocorrendo. Pressionado, Mendonça decidiu que era hora de mudar de tática. Ele convidou Iracema para uma reunião privada em seu escritório, supostamente para discutir os últimos acontecimentos e o futuro da empresa. Iracema aceitou o convite com cautela. Ao entrar no luxuoso escritório de Mendonça, foi recebida não com a habitual frieza, mas com um sorriso cansado e quase nostálgico. "Sente-se, Iracema", disse Mendonça, indicando uma poltrona de couro. "Acho que está na hora de termos uma conversa franca." Intrigada, Iracema se sentou, observando atentamente o homem à sua frente. Pela primeira vez, ela notou as linhas de expressão em seu rosto, o cansaço em seus olhos. "Você deve estar se perguntando por que estou tão empenhado em mudar a aviação Estrela do Vale", começou Mendonça, sua voz surpreendentemente suave. "A verdade é que esta empresa significa muito mais para mim do que você pode imaginar." Mendonça se levantou, caminhando até uma estante onde repousava uma velha fotografia emoldurada. Ele a pegou, olhando-a por um momento antes de entregá-la a Iracema. O choque foi imediato. Na foto, uma jovem Dona Zulmira sorria ao lado de um rapaz que Iracema reconheceu como uma versão mais jovem de Augusto Mendonça. "Sua avó e eu, nós tivemos um relacionamento há muitos anos", disse Mendonça, sua voz carregada de emoção. "Eu trabalhava como mecânico na aviação Estrela do Vale quando ela estava começando. Nos apaixonamos, sonhamos juntos, mas a vida nos levou por caminhos diferentes." Iracema olhava da foto para Mendonça, tentando processar a informação. Sua avó nunca mencionara esse relacionamento. "Mas por que o senhor nunca disse nada? Por que toda essa hostilidade?" Mendonça suspirou profundamente.
Orgulho, talvez. Mágoa. Quando deixei Vale das Acácias para tentar a sorte na capital, prometi que voltaria um homem de sucesso. Mas os anos passaram. Zulmira seguiu em frente, casou-se. Quando finalmente retornei rico e poderoso, era tarde demais. A revelação deixou Iracema atordoada. Toda a história que ela pensava conhecer sobre sua família e a empresa estava sendo reescrita diante de seus olhos. Comprar a aviação Estrela do Vale foi uma forma de reconexão, suponho, continuou Mendonça. Mas percebi que estava fazendo tudo errado, tentando apagar o passado em vez de honrá-lo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de décadas de segredos e arrependimentos. Iracema olhou para Mendonça e, pela primeira vez, viu não um inimigo, mas um homem complexo, marcado pela vida e por escolhas difíceis. "O que acontece agora?" perguntou Iracema, sua voz mal passando de um sussurro. Mendonça se endireitou, um novo brilho em seus olhos. "Agora, Iracema, acho que é hora de fazermos as pazes com o passado e construirmos um futuro que honre o legado de Zulmira. Estou disposto a reconsiderar minhas decisões se você estiver disposta a trabalhar comigo." A proposta pegou Iracema de surpresa. Seria possível uma colaboração após tudo o que havia acontecido? As dúvidas dançavam em sua mente, mas uma coisa era certa. Esta revelação mudava tudo. Enquanto isso, do lado de fora do escritório, a cidade de Vale das Acácias seguia seu ritmo, alheia à conversa que poderia mudar seu destino. Os ônibus da aviação Estrela do Vale continuavam suas rotas, levando pessoas para casa, para o trabalho, para a escola, conectando vidas e histórias como sempre fizeram. O que Iracema e Augusto não sabiam era que esta conversa era apenas o começo de uma jornada ainda mais surpreendente, que testaria não apenas sua capacidade de perdoar e colaborar, mas também revelaria segredos ainda mais profundos sobre o passado de Vale das Acácias e da família de Iracema. Os dias que se seguiram à revelação de Augusto Mendonça foram um turbilhão de emoções e mudanças para Iracema. A notícia do passado compartilhado entre Mendonça e Dona Zulmira espalhou-se rapidamente pela pequena comunidade de Vale das Acácias, gerando uma mistura de choque, fofocas e, surpreendentemente, uma onda de simpatia pelo até então vilão da história. Iracema, por sua vez, mergulhou em uma jornada de autodescoberta. Passou horas revirando velhos álbuns de família, conversando com tios e primos, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que nem sabia que existia. Cada nova informação parecia lançar uma luz diferente sobre sua avó, a história da aviação Estrela do Vale e até mesmo sobre sua própria identidade. Enquanto isso, Augusto Mendonça surpreendeu a todos ao anunciar publicamente uma reavaliação completa de suas políticas para a empresa. As rotas canceladas começaram a ser gradualmente restabelecidas e uma comissão formada por funcionários antigos e representantes da comunidade foi criada para assessorar nas decisões futuras. No entanto, nem tudo eram flores. Havia ainda muita desconfiança no ar. Alguns viam a mudança de Mendonça como uma estratégia de relações públicas, outros temiam que fosse apenas temporária. Iracema se viu no meio desse turbilhão, tentando mediar conflitos e construir pontes entre o novo Mendonça e uma comunidade ainda ferida. Foi durante uma dessas tentativas de mediação que um novo personagem entrou em cena, trazendo consigo mais uma camada de complexidade à já intrincada trama. Tudo começou numa reunião tensa na sede da aviação Estrela do Vale. Iracema e Mendonça estavam apresentando os novos planos para a empresa quando a porta se abriu abruptamente. Uma mulher elegante, de meia idade, entrou na sala, seus saltos altos ecoando no piso de madeira. "Então é verdade", disse a recém-chegada, seus olhos fixos em Augusto Mendonça. "Você realmente voltou para este fim de mundo." Mendonça empalideceu visivelmente. "Helena? O que você está fazendo aqui?" A mulher que Iracema logo descobriria ser Helena Mendonça, esposa de Augusto, sorriu friamente. "Vim ver com meus próprios olhos o motivo pelo qual meu marido está jogando fora anos de trabalho duro. E pelo visto,
Seus olhos se voltaram para Iracema. Encontrei mais do que esperava. O clima na sala ficou ainda mais tenso. Helena, com sua presença imponente e palavras afiadas, parecia trazer consigo todos os valores e ambições do mundo corporativo que Augusto estava começando a questionar. Não é o que você está pensando, Helena. Augusto tentou explicar, mas sua voz lhe faltava convicção. Iracema, sentindo que estava no meio de algo muito maior do que imaginava, tentou intervir. Senhora Mendonça, acho que houve um mal-entendido. Estamos apenas tentando encontrar um equilíbrio entre as necessidades da empresa e as da comunidade. Helena riu, um som sem humor. Comunidade. Querida, negócios são negócios. Não há espaço para sentimentalismo quando se trata de lucro. As palavras de Helena ecoaram pela sala, trazendo de volta todos os medos e incertezas que haviam começado a se dissipar. Iracema olhou para Augusto, buscando algum sinal de que o progresso que haviam feito não seria em vão. Mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um barulho ensurdecedor vindo da rua interrompeu a cena. Gritos e o som de metal se chocando encheram o ar. Todos correram para a janela, apenas para ver uma cena de caos. 2 ônibus da aviação Estrela do Vale haviam colidido na avenida principal, bem em frente à sede da empresa. Em meio ao choque e à confusão, Iracema foi a primeira a reagir. "Temos que ajudar", exclamou correndo para a porta. Augusto hesitou por um momento, olhando de Helena para Iracema antes de seguir a motorista. Enquanto corriam para o local do acidente, Iracema não podia deixar de pensar que este incidente, por mais terrível que fosse, poderia ser o catalisador para mudanças ainda mais profundas. A forma como todos reagissem a esta crise definiria não apenas o futuro da aviação Estrela do Vale, mas também o caráter de cada um deles. O que ninguém sabia naquele momento era que a colisão não fora um simples acidente. As revelações que viriam nos próximos dias abalariam o Vale das Acácias até seus alicerces, forçando Iracema, Augusto e todos os envolvidos a confrontarem verdades dolorosas e fazerem escolhas que mudariam suas vidas para sempre. O acidente na avenida principal de Vale das Acácias se provou ser o ponto de virada que ninguém esperava. Enquanto a poeira literalmente baixava, revelações chocantes começaram a vir à tona, desenterrando segredos há muito tempo guardados. A investigação sobre a colisão dos ônibus revelou que não se tratava de um simples acidente. Evidências de sabotagem foram encontradas em ambos os veículos, mas o mais surpreendente foi descobrir quem estava por trás disso. "Foi tudo ideia da dona Helena", confessou Cláudio entre lágrimas. "Ela me procurou meses atrás, muito antes de Augusto comprar a empresa. Disse que queria que eu criasse problemas para desvalorizar a aviação Estrela do Vale." A revelação caiu como uma bomba. Helena Mendonça, que se apresentava como a esposa preocupada, era na verdade a mente por trás de toda a crise que assolara a empresa nos últimos meses. Augusto, ao ouvir a confissão, parecia ter envelhecido anos em questão de minutos. "Por que, Helena?" perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Helena, encurralada, finalmente deixou cair a máscara de frieza. "Porque eu sabia que este lugar significava algo para você. Algo que eu nunca poderia competir", ela admitiu, amargura evidente em sua voz. "Quando descobri sobre seu passado com Zulmira, sobre esta cidade, eu sabia que um dia você voltaria. Então decidi tomar o controle da situação." A trama que se desenrolou era quase inacreditável. Helena, temendo perder o marido para seu passado, orquestrara todo o plano de aquisição e desmantelamento da aviação Estrela do Vale. Seu objetivo era destruir as memórias e laços que Augusto tinha com o Vale das Acácias, garantindo que ele nunca mais quisesse voltar. Iracema observava tudo com uma mistura de horror e fascinação. A empresa pela qual ela tanto lutara, o legado de sua avó, havia se tornado o cenário de um drama que ia muito além de rotas de ônibus e lucros corporativos. Mas em meio ao caos das revelações, algo inesperado aconteceu. A comunidade de Vale das Acácias, ao invés de se voltar contra a aviação Estrela do Vale, uniu-se ainda mais em torno dela. O acidente, que poderia ter sido o golpe final, tornou-se um chamado para a ação.
Moradores se ofereceram como voluntários para ajudar na recuperação dos veículos danificados. Empresários locais fizeram doações para cobrir os custos dos reparos. Até mesmo os passageiros que estavam nos ônibus acidentados vieram a público defender a empresa e seus funcionários. Iracema, vendo a mobilização da comunidade, sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Este era o verdadeiro espírito da Aviação Estrela do Vale, o legado real de Dona Zulmira. A capacidade de unir pessoas, de ser mais do que apenas uma empresa de transporte, mas o coração pulsante de uma comunidade. Augusto Mendonça, por sua vez, parecia estar passando por uma profunda transformação. O homem que chegara meses antes, frio e calculista, agora olhava para Vale das Acácias e seus habitantes com outros olhos. Era como se, através da crise, ele tivesse redescoberto uma parte de si mesmo que há muito estava adormecida. Enquanto a noite caía sobre Vale das Acácias, Iracema se encontrou sozinha na velha garagem da Aviação Estrela do Vale. Rodeada pelos ônibus que eram tanto parte de sua vida, ela refletia sobre tudo o que havia acontecido. As revelações, as traições, mas também a incrível demonstração de união e força da comunidade. Foi então que seus olhos pousaram em uma velha caixa empoeirada, escondida num canto. Curiosa, Iracema a abriu, encontrando dentro dela um diário. Na capa, com a caligrafia inconfundível de sua avó, estava escrito: "Para Iracema, quando chegar a hora." Minha querida neta, se você está lendo isto, é porque finalmente chegou o momento de você conhecer toda a verdade sobre nossa família e sobre a Aviação Estrela do Vale. Há segredos que carreguei por toda a minha vida, segredos que mudarão tudo o que você pensava saber. Iracema sentiu seu coração acelerar. Ela sabia instintivamente que o que estava prestes a ler não apenas mudaria sua visão sobre o passado, mas também definiria o futuro da Aviação Estrela do Vale e de todos em Vale das Acácias. As palavras de Dona Zulmira, escritas décadas atrás, fluíam das páginas do diário como um rio há muito tempo represado. Iracema lia avidamente cada revelação mais surpreendente que a anterior. A história que se desdobrava era de amor, sacrifício e um segredo que mudaria tudo. Zulmira revelava que Augusto não era apenas um antigo amor, mas o verdadeiro pai de sua filha, a mãe de Iracema. A separação deles não fora causada apenas pela ambição de Augusto, mas por uma série de mal-entendidos e pela interferência da poderosa família de Zulmira, que não aprovava o relacionamento com um simples mecânico. A Aviação Estrela do Vale, explicava Zulmira, nascera não apenas da necessidade de servir a comunidade, mas como uma forma de criar um legado para a filha que Augusto nunca soube que tinha. Cada rota, cada decisão tomada ao longo dos anos, fora guiada pelo desejo de construir algo que um dia poderia unir a família novamente. A estrela em nosso nome, escreveu Zulmira, não é apenas um símbolo de esperança para a nossa comunidade, mas um farol para guiar o caminho de volta para casa. Iracema sentiu lágrimas correndo por seu rosto enquanto absorvia a verdade. Ela não era apenas a neta de Zulmira, mas também a neta de Augusto Mendonça. O conflito que havia dividido o Vale das Acácias nos últimos meses não era entre estranhos, mas entre membros de uma mesma família que não sabiam de seus laços. Decidida, Iracema pegou o telefone e fez 2 ligações, uma para Augusto Mendonça e outra para o prefeito de Vale das Acácias. Era hora de colocar todas as cartas na mesa e decidir o futuro não apenas da Aviação Estrela do Vale, mas de todos os envolvidos. Na manhã seguinte, a sala de reuniões da prefeitura estava lotada. Augusto Mendonça, ainda visivelmente abalado pelos eventos recentes, sentava-se em um canto, enquanto o prefeito e outros líderes comunitários ocupavam seus lugares. Helena Mendonça, depois de ser liberada sob fiança, também estava presente, seu rosto uma máscara de arrependimento e vergonha. Iracema entrou por último, carregando o diário de sua avó. Todos os olhos se voltaram para ela, expectantes. "Obrigada a todos por virem", começou Iracema, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia.
O que tenho para compartilhar hoje mudará a forma como vemos não apenas a aviação Estrela do Vale, mas toda a história de nossa cidade. Ao longo da próxima hora, Iracema revelou tudo o que havia descoberto. A verdadeira origem da empresa, o relacionamento entre Zulmira e Augusto, e o segredo que havia sido mantido por décadas. A cada revelação, expressões de choque e surpresa percorriam a sala. Augusto Mendonça, em particular, parecia ter sido atingido por um raio. Eu tenho uma filha, uma neta, ele murmurou olhando para Iracema com novos olhos. Helena, por sua vez, desmoronou em lágrimas. Eu não sabia. Se eu soubesse... Ela soluçava, a máscara de frieza completamente desfeita. O prefeito, recuperando-se do choque inicial, foi o primeiro a falar. Isso muda tudo. A Aviação Estrela do Vale não é apenas uma empresa, é parte da história viva de nossa cidade. Iracema assentiu. Exatamente. E é por isso que proponho uma solução que honre o legado de minha avó e o na nossa comunidade. Ela então apresentou seu plano: transformar a Aviação Estrela do Vale em uma cooperativa, onde funcionários e membros da comunidade teriam participação direta. A experiência empresarial de Augusto seria fundamental para modernizar a gestão, enquanto o conhecimento local e o compromisso com a comunidade, representados por Iracema e os funcionários antigos, garantiriam que a essência da empresa fosse mantida. Além disso, continuou Iracema, proponho a criação de um conselho comunitário que terá voz ativa nas decisões importantes da empresa. Assim garantimos que a Aviação Estrela do Vale continue sendo o que minha avó sempre quis: um serviço para o povo, pelo povo. A proposta foi recebida com um misto de surpresa e entusiasmo. Após horas de discussão, ajustes e negociações, um acordo foi finalmente alcançado. A Aviação Estrela do Vale renasceria como uma cooperativa, com Iracema e Augusto na liderança, apoiados pelo Conselho Comunitário. Nos meses que se seguiram, Vale das Acácias viu uma transformação notável. A Aviação Estrela do Vale não apenas recuperou suas antigas rotas, mas expandiu seus serviços. Novos ônibus equipados com tecnologia moderna, mas mantendo o charme que os moradores tanto amavam, começaram a circular pelas ruas. Augusto Mendonça, abraçando seu papel de avô recém-descoberto, dedicou-se a conhecer não apenas Iracema, mas toda a comunidade que agora considerava sua família estendida. Helena, buscando redenção, propôs a criação de uma fundação para apoiar projetos sociais em Vale das Acácias. Em uma tarde ensolarada, 6 meses após as revelações que haviam mudado tudo, Iracema se encontrou novamente ao volante do ônibus número 42. Mas desta vez, sentado ao seu lado como passageiro especial, estava Augusto. Enquanto percorriam as ruas familiares de Vale das Acácias, avô e neta conversavam, riam e ocasionalmente se emocionavam, compartilhando histórias e construindo a relação que o destino lhes havia negado por tanto tempo. Ao passarem pela Praça Central, onde um novo monumento em homenagem à Dona Zulmira havia sido erguido, Iracema não pôde deixar de sorrir. A Aviação Estrela do Vale era mais do que apenas uma empresa de ônibus. Era uma história de amor, família e comunidade. Era um lembrete de que, às vezes, o caminho para casa pode ser longo e cheio de desvios, mas com perseverança e coração aberto, sempre é possível chegar ao destino. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Iracema soube, no fundo de seu coração, que sua avó estaria orgulhosa. A estrela que Zulmira havia acendido décadas atrás continuava a brilhar, mais forte do que nunca, iluminando o caminho para um futuro cheio de esperança e possibilidades. E assim, com o ronronar suave do motor e o tilintar familiar da campainha de parada, o ônibus número 42 continuou sua jornada, levando consigo não apenas passageiros, mas sonhos, histórias e o inabalável espírito de uma comunidade unida. A Aviação Estrela do Vale, renascida e revigorada, seguia em frente, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer.